Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que o dia de hoje seja esplêndido na sua vida. Seja esplêndido. O que não significa dizer que você não venha enfrentar dificuldades, problemas. Deus permite que as pessoas vivenciem problemas justamente para que elas venham depender dele, venham usar a fé, venham reagir, venham ativar, exercitar a sua capacidade de poder dominar a situação. Porque Deus não criou um homem fraco, doente, enfermo. Ele fez o homem perfeito. Perfeito. E porque ele era perfeito, Deus lhe deu domínio sobre toda a terra. Claro, ele perdeu esse domínio quando entregou essa autoridade para o diabo. Mas isso não significa dizer que Deus perdeu a visão, que não quer isso. Não, ele quer. Então você que tem fé nele, você que crê nele de verdade, você tem o direito de viver a plenitude de vida que Jesus veio trazer, não sem enfrentar dificuldade. Por isso, ele manda que o fraco diga, eu sou forte. Quer dizer, ele obriga a gente a ter atitudes de fé, de coragem. Mas nós temos tratado, nesses últimos dias, sobre o roubo a Deus. O roubo a Deus. Quando ele fala, roubará o homem a Deus, é muito forte falar em roubar. Roubar. Rouba quem é ladrão. Roubará o homem a Deus? É possível o homem ser ladrão de Deus? Roubar de Deus? É possível isso? Mas ele diz, todavia vós me roubais. Vós me roubais. Ele não está falando aqui que é o diabo, não. Ele está falando do ser humano, da criatura humana. Vós me roubais. Mas em que te roubamos? A pessoa pergunta. Então ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Ontem nós falamos sobre isso. Inclusive, o dízimo não é simplesmente as primícias da nossa renda, os primeiros 10%, apenas não. Ele fala em dízimos e ofertas. Se a gente ficar pensando que dízimos e ofertas estão limitados a dinheiro, então nós vamos supor que Deus está exigindo, obrigando a gente a pagar alguma coisa para ele, sabendo que ele não precisa de dinheiro. Como é que pode? Deus não precisa de dinheiro, ele é espírito. Por que ele exige dízimos e exige oferta? O dízimo, minha amiga, meu amigo ouvinte, significa que Deus é o primeiro. Por isso os dízimos são as primícias, primeiros frutos. Os dízimos significam, simbolizam, representam a primeira parte da nossa vida ser dele. A primeira parte da nossa vida ser dele. Então, quando pela manhã eu me levanto, eu falo, ó Deus, toma a minha vida, faça-se a tua vontade, o dia de hoje, etc, etc. Eu falo com Deus. Quer dizer, a primeira coisa que a gente pensa quando amanhece, quando a gente se levanta, é dirigir-se ao Senhor oferecendo esse dia para Ele. Ó meu Deus, me guia, me orienta, faça-se a tua vontade na minha vida, enfim. Nós oferecemos o dia para Ele. Ora, se nós oferecemos o dia para Ele, é de se supor que aquele dia vai ser dele. E aquele dia, obviamente, tudo que acontecer será para o nosso bem. Se vierem lutas, as lutas serão para o nosso bem. Mas Deus sabe que nós oferecemos o dia para Ele. Então, nós não estamos oferecendo algo físico, nós estamos oferecendo a nossa vida, o primeiro da nossa vida,
para ele. Consequentemente, ele abençoará aquele dia, porque nós estamos considerando-o como primeiro na nossa vida. E ele diz mais: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Como é que a gente pode roubar a Deus nas ofertas? Se a oferta é uma coisa liberal, né? A pessoa dá se quiser. A oferta aqui, amiga e amigo ouvinte, é a vida. Deus exige toda a nossa vida. O primeiro, que são os dízimos que nós oferecemos a Deus, são apenas uma obrigação. Quando nós roubamos a Deus, é porque nós colocamos alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Então, é difícil para ele abençoar uma pessoa que o coloca em segundo plano na vida dela. Você não aceita isso. Ninguém aceitaria isso. Um casamento, a mulher não aceita ser segunda na vida do homem, nem muito menos o homem aceita ser segundo na vida da mulher. Não, ela tem que ser primeira. Eu até me lembro, quando eu celebrei o casamento das minhas filhas, tanto da Vivi quanto da Cristiane, eu disse naquele momento, perante as testemunhas, perante o marido, o noivo naquele momento, eu falei: olha, a partir de agora, minha filha, você não vai mais colocar sua mãe ou o seu pai em primeiro lugar nesse mundo, na sua vida. Não. A partir de agora, depois de Deus, o seu marido tem que ser o primeiro na sua vida. Ele tem que estar na primazia. Você tem que considerá-lo o primeiro aqui na terra. Primeiro é Deus, em todos os aspectos. O Senhor Jesus na sua vida. Mas, depois do Senhor Jesus, o primeiro na sua vida é o seu marido. E vice-versa. Você também, Renato ou Júlio, preste atenção. A partir de agora não vai ser sua mãe, nem seu pai, os primeiros na sua vida. Agora, primeiro na sua vida vai ser a sua esposa. Então, cada um vai fazer do outro primeiro nesse mundo. Depois do Senhor Jesus. Quer dizer, quando nós casamos é assim. Quando nós casamos é assim. Nós colocamos a esposa em primeiro lugar ou o marido em primeiro lugar. Depois vem os filhos. Mas os filhos vêm e depois eles casam, batem em asa e vão embora. Mas a esposa permanece até a morte. E o marido também. Pelo menos essa é a nossa concepção de casamento. Com Deus não é diferente. Quando Deus fala: vós me roubais, é justamente me tirais o direito que eu tenho sobre você. Se eu sou Senhor seu, se eu sou o seu Deus, o seu Senhor, o seu guia, eu não posso ficar em segundo plano. Eu tenho que ser o primeiro. O primeiro de tudo é meu na sua vida. O primeiro de tudo na sua vida é meu. Então, quando há esse entendimento com respeito a Ele, o Senhor, então, minha amiga, há também o respeito dele para conosco. Se nós o honramos, ele também nos honra. Ele disse isso. Eu honro os que me honram. Os que me desprezam serão desmerecidos. Então você vê esse mundo de cabeça para baixo, a maioria das pessoas sofrendo, justamente por isso, porque elas simplesmente ignoram o lugar de Deus na vida delas. Elas simplesmente roubam a Deus, colocando pessoas, coisas na vida delas em primeiro lugar. E aí fica difícil. Veja só o que nós encontramos no livro de Jó. Jó, capítulo 31,
no versículo, a partir do versículo 24. Diz assim, olha, preste atenção, minha amiga, meu amigo ouvinte. Diz assim, se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito, quer dizer, pecado, a punição de juízos. Pois assim negaria a Deus que está acima de tudo. Quer dizer, se eu coloco o ouro fino, o melhor desse mundo, as riquezas, a glória desse mundo, no lugar de Deus, eu estou roubando a Deus, porque Ele foi quem me criou. Ele é o Criador. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus. Então, como eu, um mero mortal, venho e coloco alguém ou algo também mortal ou destruível ou destrutível no lugar de Deus? Quer dizer, eu roubo a Deus o direito da minha vida. Eu tiro a minha vida da mão dele, eu roubo a minha vida dele para colocar o ouro como o meu Senhor, para colocar a glória desse mundo como o meu Senhor, para colocar pessoas na minha vida como meus senhores. Deus não aceita isso. É exatamente isso quando Deus fala: voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Vocês me roubam, quer dizer, me tiram do meu lugar, do lugar em que eu ocupo. Vocês simplesmente me omitem, me consideram como nada. Como que eu posso abençoá-los se vocês me desprezam? Como vocês podem cobrar de mim uma vida de qualidade se vocês dão a mínima ou o mínimo para mim? Não há como aceitar essa situação. Agora, se vocês trouxerem o dízimo, quer dizer, fizerem como eu quero, como eu determino, colocarem-me no lugar em que eu devo estar na vida de vocês, colocando-me em primeiro lugar na vida de vocês, então vocês terão o direito de cobrar de mim, abrir as janelas dos céus e abençoá-los. E eu terei condições de repreender o devorador. E ele, o devorador, não mais destruirá os frutos da sua terra. E o seu trabalho no campo não será estéril, o seu trabalho será frutífero. E todas as nações, todos os amigos, parentes, conhecidos, vão ver que você é uma terra deleitosa do Senhor. Você é uma pessoa escolhida. E há diferença entre você e os outros. Você que me honra será honrado e os outros que me desonram serão desonrados. Então tem que haver uma diferença entre você e os outros. Então essa diferença, minha amiga, meu amigo ouvinte, tem que ser vista na nossa vida. Ela tem que ser vista.
Não é uma questão de, Deus é misericordioso e vai me abençoar. Não, Deus é justiça. Ele tem que cumprir a palavra dele. Se eu cumpro a minha parte para com ele, ele tem que cumprir a parte dele para comigo. Porque isso é justiça. Isso é justiça. Essa justiça é que as pessoas que fazem do Senhor, o Senhor de suas vidas, que fazem do Senhor Jesus o Senhor de suas vidas, que entregam suas vidas para Ele e vivem de acordo com a sua vontade, a sua palavra, têm o direito de cobrar de Deus. E Ele tem a obrigação, veja que eu falo forte, como que eu, um mísero mortal, chego ao ponto de dizer que Deus tem a obrigação de fazer a diferença entre a minha vida e a vida dos outros que não creem nele, que não o honram? Porque é questão de justiça, minha amiga, meu amigo ouvinte. É a palavra dele que está em jogo. Não sou eu, não. Não é porque eu simplesmente tenho direitos, mas é por causa da justiça de Deus. A justiça. Deus é o justo juiz. Justo juiz. Por causa dele ser justo, e eu corresponder a essa justiça através da fé, da obediência à sua voz, à sua palavra, eu tenho privilégios que os que não obedecem não têm. Não têm. Essa é a diferença entre a fé religiosa da fé bíblica. A fé bíblica obedece. A fé religiosa não obedece. Essa é a realidade. Então, você que me ouve e neste momento está raciocinando comigo, meditando na palavra de Deus, se você é uma pessoa que obedece a palavra do Senhor Jesus, então você tem fé, você crê nele, você tem direitos e tem privilégios, e você pode até cobrar dele, você pode lutar com ele, cobrando os seus direitos, conforme fez Jacó. Jacó lutou com Deus. Jacó tinha sido abençoado pelo seu pai, Isaac. Mas no momento do aperto, da situação difícil, ele lutou com Deus. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito ficar fugindo do meu irmão. Eu não aceito estar correndo risco de vida e o Senhor não vir ao meu encontro. Afinal de contas, o meu pai me abençoou. O meu pai determinou a bênção sobre a minha cabeça. Agora eu tenho esse direito. Quer dizer, Jacó lutou com Deus. Lutou com Deus. Lutou pela sua justiça. Lutou pelos seus direitos. Lutou pelos seus privilégios. E Deus disse-lhe: você é um homem forte, valente. Você lutou comigo e prevaleceu. Então, Jacó teve até o seu nome mudado. Deixou de ser Jacó para ser Israel. Israel. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus quer ver o seu povo lutando com ele, cobrando dele aquilo que ele prometeu. Até porque não tem sentido a gente crer nele e não haver resposta a essa crença que nós temos tido nele. Minha amiga, meu amigo ouvinte, a Igreja Universal do Reino de Deus faz essa diferença. Nós não aceitamos crer num Deus tão grande e viver uma vida tão mesquinha, miserável. Nós não aceitamos isso. Por isso, nós temos reuniões especiais só para tratarmos dessa situação, da situação econômica. Se é o problema financeiro,
então é segunda-feira. Se é problema de saúde, é na terça-feira. Se é problema familiar, casamento, problema sentimental, quinta-feira é o dia em que nós tratamos disso. Nós tratamos disso justamente porque temos o direito de sermos felizes no sentido de não faltar o pão nosso de cada dia, temos a saúde física, nós temos o nosso lar bem estruturado, a nossa casa ser um pedacinho do céu. Nós temos direito a isso. Nós temos o direito, não é uma questão de sorte, não é uma questão, eu mereço ou não mereço. Não, é questão de justiça, porque Deus, o justo juiz, prometeu e isso tem que acontecer. Se você crê, se você fez e faz do Senhor o primeiro na sua vida, se você é um fiel dizimista, ofertante, minha amiga, meu amigo, então está na hora de cobrar isso de Deus. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus, é isso mesmo, alimentando vidas com a palavra, promessa de Deus. Deus jurou a Abraão. Jurou. Deus não precisava ter jurado, porque ele vai jurar? Se ele é o maior de tudo e de todos. Se ele é o superior, supremo, o soberano. Mas ele jurou empenhando a sua palavra. E por conta disso, aqueles que nele creem de verdade vão atrás, correm atrás do cumprimento dessa palavra. É por isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que na Igreja Universal nós cobramos de Deus. Nós não simplesmente ficamos, Senhor, tem misericórdia, nada disso. Nós corremos atrás, nós obedecemos, procuramos obedecer na íntegra a palavra dele, para que então tenhamos o direito de cobrar as suas promessas. Nós queríamos que você soubesse, veja só o que o Espírito de Deus, o nosso guia, tem feito na vida das pessoas aqui nessa terapia do amor na Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos ouvir. Eu vivi 25 anos morando junto. A gente não era casada. E o meu sonho era o meu casamento. Era que um dia ele se decidisse a se casar, a se consertar. Em outubro, a gente completaria 25 anos juntos. Em setembro, ele foi embora de casa. Ele pediu separação. Eu sempre a amei muito, sempre a defendi muito, me senti a pessoa responsável em protegê-la. E por uma falência que eu sofri em 97, surgiu, 13 anos depois, processo na justiça e, infelizmente, contra o nome dela. Se fosse o meu nome, eu arcaria numa boa. E aquilo fez com que eu não me sentisse mais capaz e ser o homem que a defendesse, que a protegesse. E eu tomei uma decisão de ir para Porto Alegre, que ela era a minha empresa, de me dedicar ao trabalho e trabalhar tudo 24 horas por dia, sem vir ela estava em Curitiba, não ter essa despesa. E eu, na minha cabeça, já, eu vou ganhar dinheiro, vou limpar o nome dela e vou voltar para ver então, se ela me quer ainda, se eu sou aquela pessoa que possa ser o seu protetor e não quem lhe traga sofrimento, suje o seu nome como sujeito. Então, eu me sentia péssimo, por isso que eu tomei a decisão de me separar. A situação financeira, se ele tivesse junto, consertasse aquilo que estava errado, a gente ia vencer. Mas ele não via dessa forma. Eu assisti uma palestra
que você fez. E mal sabia eu que aquela palestra que eu estava ali buscando, o sonho da minha vida, ele estava ouvindo. Aconteceu algo extraordinário, não é que alguém veio me contar. Realmente mudou. Aquele sentimento de culpa que eu tinha, de me sentir um fracassado, me sentir uma pessoa incapaz de protegê-la, eu passei a ver completamente diferente. Poucos dias depois, eu peguei um avião de surpresa, vim para Curitiba sem ela saber, com um anel de noivado no bolso, pedi ela em namoro, de noite pedi ela em noivado, no dia seguinte coloquei a nossa filha pela internet, pedi ela em casamento, tudo começou a dar certo, a gente encontrava pessoas que ajudavam, eu não tinha dinheiro para fazer festa de casamento, fiz uma festa de casamento maravilhosa. Chegou na noite de núpcias, fomos no hotel, pela primeira vez a gente pôde preencher uma ficha, e na hora de qual estado civil, os dois escreveram casado, porque antes um botava solteiro, outro botava divorciado, outro botava casado, outro botava solteiro, nem os dois se entendiam, né? Eu perdi muito tempo, espero que as outras pessoas também não percam, porque no momento que eu me decidi, não, é essa mulher que vai ficar comigo por toda a minha vida, é isso que ela quer, é com ela que eu vou fazer um voto, me compromissar. Vai fazer 8 meses que estamos casados, e é o melhor período da nossa vida que a gente viveu. Não se compara em nenhum momento com os outros. Foi muito bom, a gente sempre nos deu muito bem, mas não se compara com esses 8 meses que temos de lá para cá. O que marcou bastante o nosso relacionamento foi na questão da transparência. Em questão, ele estava mexendo no celular dele, e eu, você está falando com quem? Não te interessa. Ela, às vezes, nem via as coisas, mas só do fato de eu não falar, de eu não ser transparente com ela, ela já imaginava dinossauro. Ela imaginava o dinossauro inteiro. Eu virava assim, eu via já menina, eu via loira, morena, ruiva, via de todas as formas. Ele ia trabalhar, eu ficava contando o tempo que ele ia demorar para chegar em casa. Aí eu ficava, se ele for em São Paulo, ele vai demorar tanto tempo para chegar em casa. Se ele não chegar, é porque ele estava com outra. Eu lembro de uma vez que foi muito ruim para mim, que eu ia investigar o carro dele. E eu cheguei, eu peguei pedrinhas de calça, assim, né, que tem calça de mulher no carro dele, eu fui lá brigar com ele. Depois eu lembrei que eu estava com uma calça, olhei a calça e a pedra era da minha calça. E eu vi que o fato de eu não ser transparente estava fazendo ela ser desse jeito, imaginar milhões de coisas e vir para cima de mim com milhões de coisas na mente dela, como se aquilo estivesse realmente acontecendo. E aí, conforme o que a gente foi aprendendo aqui na palestra, eu fui mudando, né, a minha maneira de agir, de pensar, e sendo cada vez mais transparente possível com ela. E aí tem trazido um ótimo resultado. Ele passou a conversar, que era uma coisa que ele não fazia comigo, né? Então, ele sentou, ele conversou, ele mostrou que eu estava vendo coisa onde não existia. E hoje ele é totalmente transparente, que era uma coisa que ele não era. Ele me mostra, ele me dá explicações. Se ele vai demorar, ele fala, amor, eu estou demorando porque aconteceu um imprevisto. Então, ele tirou totalmente as minhas dúvidas. Então, eu comecei a me valorizar. Eu comecei a cuidar de mim, cuidar da minha aparência, falar menos, cobrar menos. E aí, também resultou nele. Tudo mudado, a gente restaurou aquela confiança e a harmonia, né, no nosso casamento. A gente está vivendo a lua de mel que a gente não viveu quando casou. Tá vendo? Minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está com problema no seu casamento, ou se você está tendo uma vida sentimental conturbada, problemática, enfim. Se você quer resolver esse problema, a terapia, a palestra, melhor dizendo, que fala, que ensina, que orienta, que dá a diretriz para que a pessoa venha construir um lar. O lar não se constrói da noite para o dia. O lar, família, é uma empresa, é como uma empresa. Você tem que investir nela, você tem que colocar toda a sua força para que ela possa ser o seu pedacinho do céu aqui na terra, não é? Se você tem um marido, ou se tem uma mulher, ou se tem um casamento conturbado, como é que você vai conseguir vencer lá fora? Como é que você vai conseguir vencer onde todo mundo está brigando, está lutando? Se você não tiver paz, se você não tiver força, se você não tiver virtude dentro do seu lar, se você não encontrar energia positiva dentro do seu lar para sair e vencer as suas batalhas, os seus desafios lá fora, como é que você vai vencê-los? Então,
primeira coisa que a gente tem que cuidar é da própria família, do casamento especialmente. Quando eu falo família, eu estou me referindo a marido e mulher, mulher e marido. Não estou me falando marido, mulher, filhos, parentes, pai, mãe, nada disso. Eu estou falando marido e mulher. Porque o marido e a mulher e o marido, tem que ser um referencial de Deus, do casamento com Deus aqui na terra. Então, arrume a sua vida matrimonial, arrume a sua vida sentimental, para que a sua vida profissional venha ter sucesso, para que você venha vencer lá fora. Eu posso garantir a você, a Igreja Universal do Reino de Deus não existiria se não houvesse um casamento sólido entre Esther e eu. Pode ter certeza disso. Então você há de convir que o nosso relacionamento, o nosso casamento, é que Deus usou para fundar, instituir a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos.